A missão do Seminário de Agudos sempre foi ser uma fraternidade de acolhimento a frades, religiosos, padres e leigos, na formação e na realização de encontros, retiros e eventos diversos, através do modo franciscano de ser. Estar a serviço da igreja, que é a igreja local, nas paróquias, atuando na ação evangelizadora, ser testemunho da oração, do serviço e também da alegria, proporcionando a todos o crescimento espiritual. Este seminário aqui de Agudos, conhecido como Seminário Santo Antônio, ele nasceu em 1950 enquanto ideia de um local, de um lugar para uma formação interna de estudantes para serem franciscanos e ao mesmo tempo padre. Nessa época, em 1950, tínhamos uma média de 200, 210, 250 seminaristas. Então precisava de um lugar onde esses meninos pudessem ficar internamente fazendo a sua formação. Nesta época, o ensino médio. A nossa ordem franciscana, né? A Imaculada Conceição do Brasil, teve esta ideia de, em um lugar, organizar a formação do ensino médio. E o lugar adequado, escolhido, foi Agudos. E depois foi pensado como um lugar central do Brasil, visto que a nossa província ela está espalhada por vários estados do Brasil. Então se pensou um lugar ao mesmo tempo que tivesse um clima bom e um espaço bom para o estudo e formação então desses jovens. O seminário ele pertence à província franciscana da Imaculada Conceição do Brasil. A província é uma organização que responde à igreja. Então, podemos dizer assim que essa organização ela tem um conselho e esse conselho ele presta contas à igreja local, no caso os que aqui residirem a diocese de Bauru, e a título de província, organização a nível nacional, nós devemos prestar contas a Roma também. Aí pode-se usar a expressão Vaticano, né, ao Papa. Então sempre tem um superior da igreja, o qual nós devemos prestar contas. Mas a organização em si, enquanto construção, enquanto obra, enquanto patrimônio, manutenção, é a província que realiza, né, todas essas etapas aí. Então a parte espiritual, a parte de evangelização, mas também a parte de manutenção, construção é feita pela província. Então a ligação ela é uma ligação íntima com o Vaticano ou com a igreja local, mas ela é independente. Então nós temos esse vínculo aí dessa forma. A teologia ela era feita, e até hoje é feita também, no segundo momento. Então é uma faculdade, né, de teologia que é feito depois que termina o ensino. Hoje não é mais ensino médio, né, mas era essa fase na época, então, terminada aqui, aí se fazia ainda o chamado noviciado, um ano de espiritualidade franciscana, e depois a faculdade de filosofia e também a faculdade de teologia. Aí tem a possibilidade de se ordenar ou ser padre. O seminário aqui de Agudos ele é imenso, né? Podemos perceber que ele é gigante. Então ele tem uma primeira ala, que nós chamamos de convento ou fraternidade religiosa, onde moravam os padres. E esses padres, muitos eram professores, moravam os irmãos também, aqueles que são franciscanos e não são padres.
Então muitos eram professores, estavam a serviço da fraternidade, a serviço da igreja local também, como pároco, como vigário. Então essa primeira parte aqui chamada convento, então era a fraternidade religiosa. No centro aqui nós temos a igreja, bela, né, igreja bonita, e depois nós temos a primeira ala, segunda ala e terceira ala, porque o ensino ele era organizado dessa forma, né? Primeiro colegial, segundo colegial, terceiro colegial. Então assim se dividia, uma ala o primeiro ano, a segunda ala o segundo ano, a terceira ala o terceiro ano. Então existia essa divisão por grupos, a gente pode perceber que tinha uma idade, né? Chega com uma idade, vai sair 3 anos depois. E esses adolescentes, né, eles cresciam e se desenvolviam aqui, tanto espiritualmente, como intelectualmente, como fisicamente. Então eles viviam aqui no seminário, de modo internamente. E tinha uma outra fraternidade, entre aspas, que eram os professores que vinham, os colaboradores que vinham da cidade também, cidade de Agudos, cidade de Bauru, de outros lugares, então para completar ou ajudar ou estar, né, caminhando com toda essa organização aqui do Seminário de Agudos. Então chegando ao seminário, se faz o estudo, né? Vem para estudar, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, como a gente dizia, terminou o colegial. O que faz depois que termina o colegial? Vamos então pensar numa faculdade. Como organização igreja, então nós tínhamos essa etapa também. No segundo momento, uma experiência franciscana. Então se chama de postulantado. Então ver mais a questão espiritual e o estudo também de línguas como latim, como francês, como inglês. E no segundo momento a espiritualidade franciscana no noviciado, assim, com uma formação bem intensa. Então terminou essa parte do seminário aqui de Agudos, tinha esse tempo que durava 1 ano ou 2 anos, o noviciado, e depois do noviciado a gente poderia se dizer, agora é franciscano, agora é frei. Então aí a gente diz, virou frei, né? Ou já é frei, ou já pertence a essa organização, a Província Franciscana da Imaculada Conceição do Brasil. Daí em diante, tinha a possibilidade de também ser sacerdote. Para ser sacerdote tem que fazer a filosofia e também a teologia. Então 3 anos de filosofia e depois mais 4 anos de teologia. Nessa época se fazia a filosofia em Rondinha, Curitiba, e a teologia em Petrópolis, no Rio de Janeiro. E tendo essas etapas concluídas, então a pessoa era ordenada sacerdote. Ô Frei, mas e aqueles que não quiseram fazer a filosofia e a teologia e terminaram o noviciado? Esses continuaram como franciscano a serviço da fraternidade franciscana, não sendo sacerdote, não estando ligado diretamente a uma paróquia ou a uma diocese. Como então que nós podemos dizer que uma pessoa se torna um seminarista? No primeiro momento, ela observa que tem uma vocação, ou quer, né, se dedicar a sua vida à evangelização, ser padre ou ser franciscano. E esse incentivo acontecia nas paróquias, nas cidades. Então nós tínhamos um movimento de divulgação do seminário e também de toda uma instituição chamada Seminário Franciscano. Então tinha algumas motivações, como a grande piscina, como o tamanho do seminário. E depois o ensino que era praticado aqui no seminário era muito bom. Então tinha um chamariz. Muitas pessoas diziam assim, vamos levar o nosso filho para estudar no seminário. Então fazia-se no primeiro instante esse acompanhamento, que é um acompanhamento vocacional sobre uma determinada vocação, mas ao mesmo tempo uma formação espiritual, uma formação acadêmica que era muito boa. Então ser seminarista era fazer parte dessa família e conseguir, né, distinguir se quer ser padre ou continuar uma vida de leigo, como
alguém que vai viver o sacramento do matrimônio, algo assim. Eu, Frei Ademir, entrei no seminário, né, pulando essa etapa aqui de Agudos, que na época era o primeiro colegial, segundo colegial e terceiro colegial. Na época, 1983, 84, estive aqui no seminário de Agudos, conversando com os frades da fraternidade. Então a minha ideia era vir para cá fazer, né, esse estudo do seminário. Como eu já tinha iniciado o chamado primeiro colegial, então foi indicado que eu continuasse na minha cidade, Cabralha Paulista, terminando assim esse ensino, né, que era o primeiro colegial, segundo colegial e terceiro colegial. Terminado o terceiro colegial, então, procurando a fraternidade, eles indicaram, não, você já vai fazer o postulantado, na época em Guaratinguetá, e depois o noviciado, e assim, seguindo a filosofia em Curitiba, lá em Rondinha, e depois a teologia em Petrópolis. Depois de Petrópolis, fui ordenado, né, padre aqui em Cabralha, e fui trabalhar em Nilópolis, lá na paróquia Nossa Senhora Aparecida, fiquei lá 7 anos. Depois de lá fui transferido aqui para Agudos, na paróquia São Paulo Apóstolo, onde fiquei 12 anos. E daqui fui transferido para Bauru, onde fiquei 6 anos. De lá, vim parar aqui. Foi indicado pela província para ser o guardião, essa expressão, né? Essa palavra, guardião, é aquele que cuida da parte administrativa, da organização, é o administrador, né? Aquele que vai ajudar a fraternidade a caminhar. Mas não sou sozinho, conto com mais 9 freis que moram aqui na fraternidade, cada um na sua função. Fiquei muito contente em poder vir para cá, em estar aqui e abrir esse espaço, né, para a fraternidade local, né, para a igreja local, para as dioceses que aqui vêm fazer ali o seu encontro, a sua parte espiritual. Então estou muito contente, a minha função aqui é administrativa e também, né, ajudar a fraternidade a caminhar. O seminário agora, ele não tem mais seminaristas. Nós aqui estamos trabalhando com encontros. Então a própria província nossa franciscana realiza aqui seminários, realiza aqui retiro, formação, reunião. Então nós temos aqui no primeiro instante a própria província, né, presente com a sua formação ali anual. Então temos parte da evangelização e também parte de organização da província que funciona, que vem para cá, né, para esses momentos de encontro dentro da província franciscana. Com o passar do tempo, nós percebemos que os jovens, os pré-adolescentes ou os adolescentes, eles preferem fazer essa formação, que era até então de ensino médio, e depois iniciar uma faculdade junto à família ou em casa. E com isso nós tivemos uma diminuição de entrada para esse estudo, né, de ensino médio. E então agora nós temos entrada de pessoas mais adultas, pessoas que já têm uma certa formação. Alguns já têm filosofia, alguns já têm teologia, alguns já têm faculdade de direito, de advocacia. Então aqueles que vêm para o seminário agora já vão chegar para fazer o postulantado e o noviciado. E a faculdade de filosofia e de teologia também, os que não passaram por essas etapas. Mas todos são bem-vindos, né? Podem procurar o seminário, podem procurar os freis para uma orientação adequada, ali depende da sua situação, né? Da sua etapa. Então, será todos muito bem-vindos. O seminário aqui de Agudos agora recebe, durante o ano, em vários momentos, dioceses. Então vem todos os padres da diocese com o seu bispo, porque esse é um espaço propício para uma formação religiosa.
O espaço aqui é um espaço de convento. Então nós temos igreja, nós temos tudo aqui ligado à espiritualidade, ligado ao sacerdócio, ligado à fraternidade. Então é bem propício para aquelas dioceses, para também as fraternidades religiosas que vêm à procura de uma espiritualidade, de um retiro espiritual. Então durante o ano, o tempo todo, nós temos aqui padres, temos leigos enquanto pastorais, pastoral da Crisma, pastoral da família, enfim, vários movimentos vêm para cá buscar uma espiritualidade, que eles se encontram, rezam, fazem as suas formações. Os freis hoje chegam para o seminário, quer dizer, chega como leigo, né, para o seminário e diz assim: quero ser frei, eu quero ser franciscano. Então, a partir desse querer, ele é orientado a fazer um acompanhamento, chama-se acompanhamento vocacional. Então, cada fraternidade, aqui no seminário, nós temos o frei que faz o acompanhamento dessa pessoa que chega. Então, se chama acompanhamento vocacional. Isso é uma orientação, é uma participação. Vem, fica conosco um tempo, né? Vê como que funciona a fraternidade religiosa, como que funciona a vida religiosa, a parte de oração, a parte espiritual, a parte de trabalhos, como isso acontece, para a pessoa ter uma certa interação, conhecer, né? Conhecer na prática como que funciona o ser franciscano, ou como é o ser frei. A partir desse momento é orientado a fazer o postulantado, o noviciado e depois a filosofia e a teologia e ser padre. O seminário, a partir de agora, vai continuar sendo seminário Santo Antônio de Agudos e com uma função específica. A função do seminário agora é formação. Formação para as dioceses, né? Elas mesmas se organizam e nós, enquanto província franciscana, cedemos esse espaço para as dioceses, para os grupos, para os movimentos. Então eles vêm para cá, fazem uma locação. Então a função do seminário agora é locatária. Então nós alugamos esse espaço porque nós dependemos também de recursos para a manutenção e para a sobrevivência então desse espaço. E assim também as melhorias são feitas com esse recurso de locação. O Seminário Santo Antônio agora continua como província franciscana da Imaculada Conceição do Brasil, com CNPJ. E com CNPJ de filial, então ele é autônomo, isso aqui é autônomo, é um espaço autônomo. Então eu sou o administrador, né, aquele que responde pela autonomia desse espaço, então economicamente, financeiramente, então tudo o que aqui acontece é responsabilidade nossa, da fraternidade, mas eu como guardião, então tenho uma responsabilidade específica. Então tudo aquilo que nós fazemos aqui é como se fosse uma filial, né? Então nós temos um CNPJ próprio. Então todo o dinheiro que entra aqui com essas locações é investido aqui. Nós temos 16 funcionários que trabalham aqui, desde a cozinha, limpeza, manutenção, temos uma lavanderia, enfim, todo o espaço bem organizado, bem caprichado, porque nós temos aqui uma estrutura, né, que possibilita tudo isso. Então nós aqui no seminário poderíamos dividir em espaços, né? Por exemplo, lá em cima nós temos uma piscina. Mais embaixo nós temos os campos de futebol. Depois vindo aqui dentro nós temos a primeira ala, a segunda ala, a terceira ala. Nós temos um espaço que é o teatro, né? Para 500 pessoas. Nós temos a parte dos apartamentos. Nós temos a parte dos dormitórios. Nós temos a parte da igreja, nós temos a parte do refeitório. E nós temos a parte externa, que são ali utilizada para a criação de gado.
Então nós temos aqui ainda várias possibilidades de adquirir recursos nesses espaços aí. Então o seminário agora, ele é aberto para as dioceses, para os grupos, né? Grupos, por exemplo, tem um grupo afins, né? Por exemplo, uma empresa que quer fazer a formação dos seus funcionários. Então faz aqui uma locação, nós temos salas, temos o teatro, temos igreja. Então as empresas têm feito locação, as dioceses têm feito locação, e além de empresas ou CNPJ, tem famílias, né? Famílias que dizem assim, nós queremos passar no final de semana. Então nós temos apartamento, tem a parte da refeição, então funciona como uma diária de hotel. Então tem essa possibilidade da pessoa vir aqui passar um dia, passar uma semana. Então é aberto para todos os tipos de situações. Então quem deseja passar um dia no seminário, um indivíduo, pode vir, vem aqui, então passa o dia conosco, passa uma noite, passa uma semana, então serão sempre bem-vindos todos os tipos de situações. O seminário ele funciona no horário comercial, né? A partir de 7h30 da manhã, tem a pausa para o almoço, de meio-dia até 1h, e depois até 5h da tarde. Então aqueles que desejarem conhecer, pode ligar para cá. Se quiserem conhecer pessoalmente, serão muito bem-vindos, venham para cá, conheçam o espaço aqui, venham ver as salas, venham ver a igreja, venham ver o teatro, temos a parte da piscina lá em cima também, os campos de futebol. Então é bem-vindo, venha para cá, visualize, passe um momento conosco aqui, conheça o seminário, depois você vai ver que é um lugar muito especial e muito bom para estar. Venha conhecer o seminário, nós temos as missas aqui às 10h da manhã, todo domingo, e temos tido casamentos aqui na igreja do seminário. Então aos sábados, durante a semana, durante o dia ou à noite, nós temos esse privilégio de poder realizar aqui a celebração do sacramento do matrimônio. Então, a todos que estão ali, né, ainda que não conhecem o seminário, venha conhecer o seminário. Nós temos as missas aqui às 10h da manhã, todo domingo. E temos a possibilidade de conhecer, esqueci de falar do museu, nós temos um museu aqui no seminário, tem a possibilidade de visitar o museu. Então é só ligar para cá para agendar, ou então aos segundos domingos, o segundo domingo do mês, às 2h da tarde, nós temos a possibilidade de fazer um tour aqui pelo seminário, né? Conhecer. Então venham para cá, passe um momento conosco. A todos paz e bem.